Olá, alunos da Escola Municipal Cora Coralina, todos os alunos do sexto ano. O vídeo de hoje será uma correção das atividades que foram postadas na semana do dia 22/6, tá bom? Essas atividades foram postadas para vocês e elas são com base na apostila. Tanto que aparece aqui, olha, página 117, exercícios do 1 até o 11. Pessoal, bastante coisa para a gente corrigir, tá bom? Então, se vocês fizeram as atividades, vocês vão ter oportunidade agora de ver aquilo que vocês erraram, aquilo que vocês acertaram, tá bom? Para que no retorno a gente possa, então, fazer as avaliações. Tudo bem? Nós falamos sobre propriedades da adição e da subtração. Pessoal, tanto a adição quanto a subtração têm algumas propriedades importantes. Por exemplo, na adição, vocês sabem que nós temos parcelas e o resultado de uma adição se chama soma. Já percebeu que se a gente embaralhar ou se a gente inverter as parcelas, a soma não se altera? Já percebeu também que qualquer número que nós adicionarmos zero, ou uma das parcelas for zero numa adição, a soma também não se altera? Isso não acontece, por exemplo, na subtração, onde nós temos minuendo, subtraindo e diferença. Se nós invertermos, tá legal, pessoal? O minuendo e o subtraindo, vai dar diferença na subtração. Mas tem outras propriedades em que a subtração não vai ser alterada, tá bom? Quando nós aumentarmos o minuendo e o subtraindo ao mesmo tempo, não vai se alterar. Ou quando nós diminuirmos uma mesma quantidade do minuendo e do subtraindo ao mesmo tempo, também não vai ser alterada a diferença, tá bom? E nesses exercícios nós vamos ver exatamente isso. Então vamos lá, galera, chega de papo. A questão número 1 diz assim, olha. Sabendo que 3 adicionado a A é igual a 3, então o valor de A vai ser zero, né, pessoal? Por quê? Olha só. Qualquer número, né? Na verdade, o único número que nós podemos colocar aqui no lugar do A para que a soma continue sendo 3, depois que nós adicionarmos aqui, não, uma parcela já é 3. Se a soma é 3, aqui só pode ser o quê? Zero. E tem um detalhe, pessoal. Esse é o elemento neutro. Grave isso, pessoal. Neutro da adição. O que significa elemento neutro? Se nós pegarmos, por exemplo, 5 mais 0, ou 5 adicionado a 0, vai continuar sendo 5. 10 adicionado a 0. Como 0 é neutro, não vai mudar nada. Tá legal, pessoal? Se nós pegarmos 10 mais 0, vai continuar sendo 20, tá bom? Não vai alterar em nada a soma de naturais, tá bom? Uma adição de números naturais, que é o conjunto que vocês estão estudando. A segunda questão tem o seguinte enunciado. A adição das parcelas 6 e 10 tem como soma... galera, essa é fácil, né? 6 adicionado a 10 é 16. Mas está aqui, ó, eu coloquei aqui no cantinho, tá bom? Parcela, parcela, soma, tá? Então, parcela, parcela, soma. Então, quem está nessa linha aqui de cima é parcela, aqui é parcela e aqui embaixo é a soma. A pergunta ou o enunciado continua assim, ó. Aumentando-se a primeira parcela de 4 e a segunda parcela de 9, esta nova soma é igual a... Ih, professor, não entendi não. Está escrito 29, mas eu não entendi. Vamos lá, olha aqui, ó. Pega o 6, aumenta ele em 4 unidades, vai dar 10. Pega o 10, aumenta ele em 9 unidades, vai dar 19, certo? Adicionando, então, essas duas parcelas, qual é a nova soma? É 29, tá aqui, tá bom? Questão número 3.
Se numa adição de 5 parcelas, adicionarmos 3 a cada parcela, a soma aumentará de... Bom, pessoal, eu fiz aqui, ó. Coloquei alguns números aqui, ó. 1 adicionado a 2, adicionado a 3, adicionado a 4, adicionado a 5. 5 parcelas. Se nós fizermos essa adição, vamos encontrar 15 como resposta, tá bom? O que ele está pedindo é o seguinte: se nós adicionarmos 3 a cada parcela, o que vai acontecer com a soma? Então, está aqui, ó, eu peguei ó, o número 1, adicionei 3, esse 1 aqui. O 2, também adicionei 3. O 3, também. O 4, também. E o 5 também, tá bom? Então, 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. 4 mais 3, 7. E 5 mais 3, 8. Galera, soma isso aqui. Quanto que dá? Vai dar 15. Então, quanto que vai aumentar? Se na primeira era 15, aqui ó, se na primeira era 15 e na outra deu 30, 30 menos 15 é igual a 15, então vai aumentar 15. Em outras palavras, pessoal, bastava você multiplicar, já que são 5 parcelas, multiplicar por 3, você vai ter a soma aumentada em 15 unidades, tá bom? Vou subir aqui um pouquinho a tela. Questão número 4. Numa adição de números naturais com 2 parcelas, a soma vale 19. Beleza. Soma vale 19, adicionando-se 2 parcelas. Podemos transformá-la numa adição de 3 parcelas e o resultado continuar a ser 19? Será que isso é possível? Exemplifique. Sim, pessoal. Para isso, pode-se transformar uma das parcelas em 2 novas parcelas, totalizando em 3. Ou ainda, adicionar a parcela 0 a esta adição. Então, tá aqui, ó. Eu inventei aqui, tá? 10 adicionado a 9, 19. Beleza. Será que a gente pode transformar isso numa soma, numa adição de 3 parcelas? Pode sim, olha. O 10, eu coloquei ele como uma soma de 5 mais 5. Mais 9, então apareceram 1, 2, 3 parcelas e continuou sendo 19. Ou a gente faz aqui, ó, 10 adicionado a 9, adicionado ao elemento neutro, que é o 0, vai continuar sendo 19. Então podemos sim, pessoal. Então, numa adição com 2 parcelas, a gente pode transformar ela em 3 parcelas, 4 parcelas, não importa, tá ok? Até em mais parcelas. Questão número 5. Numa subtração, o subtraendo é 80 e a diferença é 308. O que acontece com a diferença se aumentarmos o subtraendo em 10 unidades? Pessoal, olha aqui, ó. Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu fiz a operação inversa. Eu peguei 308, adicionei a 80, consegui encontrar 388. Para que isso, professor? Para saber quem era o minuendo, né? Ele já me disse quem era o subtraindo, ele disse que é 80, e ele disse que a diferença, que é o nome da resposta, né, de uma subtração, ele disse que era 308. Então, para descobrir quem era o minuendo, que é o maior número, eu fiz a operação inversa, somei esses dois. Então, ó, 388 menos 80 dá 308. Então, minuendo, subtraindo, diferença. O que ele está pedindo? O que acontece com a diferença é a resposta, se aumentarmos o subtraindo, a gente tem que aumentar, ó, era 80. Eu aumentei ele em 10 unidades. O que acontece com a diferença? A diferença fica 10 unidades menor. Olha aqui, ó, de 308 passou a 298. Tudo bem? Questão número 6. A diferença de dois números é 189. Se aumentarmos cada um desses dois números em 25 unidades, qual será o novo valor da diferença? Então, eu inventei aqui, tá, pessoal? Vocês poderiam ter pego qualquer número, tá?
Eu peguei 200 menos 11, achei 189, já que ele disse que a diferença é o nome da resposta de uma subtração. Então, ele disse que a diferença é 189. Está aqui, 189. Para conseguir esse valor, eu inventei aqui, ó, peguei 200 menos 11. Você poderia pegar qualquer outro valor, tá, pessoal? Desde que a diferença desse 189. O que ele está pedindo? Para a gente aumentar 25 em cada uma, tanto no minuendo quanto no subtraendo. Então, ó, de 200 passou para 225. 11 mais 25, 36. O que acontece? Ih, professor, não alterou nada. É verdade. Eu fiz de novo isso. Ó, de 225, aumentei de novo 25. E de 36, eu aumentei de novo 25. Continua sendo 189 a diferença. Ou seja, a diferença não sofrerá alterações. Tá bom? Desde que você faça isso no minuendo e no subtraendo. Você pode tanto aumentar quanto diminuir a mesma quantidade, que a diferença não vai alterar. Ó, 189, 189, 189. Tudo bem? Questão número 7. Há 15 anos atrás, Thalita tinha 29 anos e Joel 35. Qual é a diferença de suas idades hoje? Vamos ver, pessoal. Então, há 15 anos atrás, Joel tinha 35 e Thalita tinha 29. 35 menos 29, ou 35 subtraído de 29, dá 6. 15 anos depois, Joel vai estar com 50 anos. E Thalita, 15 anos depois, vai estar com 44. Será que vai mudar alguma coisa na diferença das idades dele? É claro que não, a diferença não vai ser alterada. Vai continuar sendo 6 anos. O tempo passou igual para os dois, tá bom, pessoal? Passou igual, passou 15 anos para o Joel, passou 15 anos para a Thalita, tá bom? É como você e seu irmãozinho, ou você e seu primo, enfim. Se vocês têm idades parecidas ou bem próximas, se um tem 6 e outro tem 7, um ano depois, um vai ter 8 e o outro 7. Um ano depois, o outro vai ter 9 e o outro vai ter 8. E assim por diante, tá legal? O tempo passa igual para todo mundo. Questão número 8. Numa adição de duas parcelas, a soma é 504. Se adicionarmos 123 à primeira parcela e diminuirmos 123 da segunda parcela, como ficará o valor da soma? Galera, tá aqui, ó. Eu inventei aqui, ó. 300 mais 204 deu 504, já que ele falou de adição de duas parcelas e não falou quem são essas. Então, eu coloquei aqui 300 mais 204 deu 504. Galera, se a gente pegar e aumentar aqui, ó, de 300, aumentar 123, fica 423. Se a gente diminuir 204, se a gente diminuir 123, nós vamos ficar com 81. Mas se a gente adicionar, galera, olha lá, dá o mesmo valor. A soma não se altera, ou seja, a soma ficará inalterada. Questão número 9. Calcule a soma dos números 239 e 127. Está calculado aqui, ó. Deu 366. Sem efetuar os cálculos, qual o valor da soma formada pelo sucessor de 239 e o antecessor de 127? Em seguida, efetue os cálculos e confira sua resposta. Então, galera, eu coloquei aqui, ó. Qual é o sucessor de 239? Basta adicionar 1, 240. E qual é o antecessor de 127? Quem vem antes é o 126. Se a gente fizer a adição, olha lá, a soma não se altera, ok? Continua sendo 366. Tudo bem? Porque a gente aumentou 1 e diminuiu 1, ou seja, não saiu do lugar, por assim dizer. Questão número 10. Considere os números 645 e 335. Nessas condições, letra A, determine a diferença entre eles. 645 subtraído de 335, 310. Minuendo, subtraindo, diferença. Diferença 310. Beleza. Determinamos, então, a diferença. Letra B.
Adicione 5 unidades ao primeiro número e 5 unidades ao segundo número e calcule a diferença entre os novos números que você obteve. Beleza. Aqui, olha, 645 mais 5, 650. 335 mais 5, 340. Olha lá, pessoal, não mudou nada, continua sendo 310. Essa é uma propriedade da subtração. Se você aumenta ou diminui quantidades iguais no minuendo e no subtraindo, a diferença permanece inalterada, ok? E questão número 11, para a gente fechar. O que acontece com a diferença de dois números se, letra A, o minuendo ficar 10 unidades maior? Então, eu inventei aqui, ó, 50 menos 30, achei 20, tá bom? Ele quer que o minuendo fique 10 unidades maior. Então, de 50 para aumentar 10 fica 60. O minuendo, ou melhor, o subtraindo, não alterou. O que aconteceu, pessoal? A diferença, olha, mudou. Aqui ficou 20 e aqui ficou 10 unidades maior. Então, a diferença fica 10 unidades maior. Tudo bem? E a letra B? O subtraindo ficar 10 unidades maior. Olha, ele quer que mude o subtraindo. Então, o minuendo continua sendo 50. E no subtraindo, olha aqui, ó, ele ficou maior, 40. O que aconteceu? De novo, né, pessoal? Agora ela ficou 10 unidades menor. Aqui ficou 10 unidades maior. Aqui 10 unidades menor. Tá bom, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje. A correção para todo o sexto ano da Escola Municipal Cora Coralina. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.